Fala, meus amigos, tudo bom? Olha só, o debate sobre regularização fundiária aqui no DF vai voltar com tudo esse ano de 2023. A CEDU está montando as oficinas de debate da revisão do PDLT, que acontece somente de 10 em 10 anos. Pessoal, o PDLT é muito importante porque ele é a base principal para controlar o crescimento e a utilização do solo. Essa é as principais regras que outras leis se baseiam na hora de definir a utilização do solo e o crescimento aqui do Distrito Federal. Pessoal, e cada oficina, cada reunião será temática. Como assim, Carlos, temática? Ela irá receber cada setor do Distrito Federal para poder receber as suas opiniões e as suas contribuições para serem analisadas no projeto de lei que irá revisar o PDLT, para depois enviar para a Câmara Legislativa. E nesse último dia 22 de junho, a oficina foi sobre a construção civil, setor imobiliário, indústria e comércio. Essa reunião aconteceu lá na CEDU, no auditório da CEDU, ali na W3 Norte, e contou com diversos representantes do setor imobiliário, representantes do setor construtivo. Então, assim, foi uma reunião, foi uma oficina de opiniões e perguntas muito produtiva para quem realmente é do setor. E para quem não me conhece, eu sou do setor da construção civil. Eu trabalho há muito tempo na construção civil. Todo esse trabalho que eu faço na internet é porque eu gosto muito sobre o assunto e eu acho importante a comunidade se organizar e debater esses assuntos. Então eu fui até a reunião para expor a necessidade que eu acho que essa região nossa de São Sebastião tem, quando se fala de alterações do PDLT visando a melhoria para o setor do comércio, da indústria e da construção civil. E olha só como é que foi. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Carlos Antônio, sou lá de São Sebastião. Parabenizar a todos que estão presentes pelo alto nível do debate. E falar de PDLT sem falar de crescimento é um assunto complexo. A gente tem os 8 eixos de desenvolvimento, né, a ser discutidos no PDLT, mas todos eles focam no crescimento. E o crescimento não acontece sem comércio, indústria, sem o setor da construção civil. E lá na minha região, lá em São Sebastião, os empreendimentos estão cercando a nossa cidade. Nós temos o pessoal do Tororó, que são diversos empreendimentos imobiliários. Claro, tem que ofertar habitação regular, de modo privado, tem que ser feito, mas o que os gestores, o que o pessoal da aprovação está esquecendo é que, junto com o adensamento, junto com o espalhamento, no caso, de Morro da Cruz, Capão Comprido, que são áreas irregulares, que caem na mão de grileiros e vão crescendo, as áreas que estão crescendo regularmente também necessitam do crescimento da demanda do comércio e da indústria. E nós não temos áreas industriais disponíveis para o nosso setor, o setor dos empresários. O GDF vem, implanta um alto mangueiral da vida, e o terreno vai parar na mão de quem? Da Terracap. R$2.000, R$1.800 o metro quadrado. Como empreender? Como montar um comércio? Como montar uma indústria? Então, o que está faltando no plano diretor de ordenamento territorial, acredito que acho que tem que ser até maior do que uma revisão, uma inclusão, são as ofertas de área econômica. Porque o PRODF está saturado, está irregular, tem moradia, não tem fiscalização, o empresário quer construir, quer empreender no ramo de produção de emprego, produção de geração de emprego, e ele não tem áreas. Aí o que acontece? Ele acaba indo para a mão de um comércio irregular, criminoso, mas ele fica refém. A comunidade precisa comprar, precisa fabricar os móveis, precisa fabricar seu pré-moldado. Então, o que está faltando, e aí vem a nossa pergunta, cadê as áreas de oferta econômica? A CEDU vai deixar esse setor completamente abandonado na mão da Terracap, porque a Terracap ela tem lá no Gama um setor industrial disponível. Aí o que ela faz? Tem 50 imóveis disponíveis, ela pega e coloca 3 no leilão. Para quê? Paga o otário mais. E aí, como cresce em Brasília economicamente? E a segunda pergunta é o seguinte: esses empreendimentos vão cercando as cidades. Aonde era uma rua residencial, aí nós vemos a questão da Luoz, parabéns à menina daqui que falou sobre a Luoz, ela não vai. É um cabeleireiro que vai se instalar, daqui a pouco é uma oficina de carro que a pessoa desiste da casa, faz uma loja. E a Luoz não consegue acompanhar o crescimento econômico da nossa região.
não só de São Sebastião, mas do Paranoá, da Ceilândia, de Taguatinga. Nós temos imóveis RO01 que estão funcionando como comercial. Aí a gente tem que ficar no jeitinho na administração regional. Amigo, preciso fazer essa alteração. Então, isso tudo impacta na geração de emprego, no crescimento do comércio, da indústria e da construção civil. Por quê? Porque a especulação imobiliária não é todo o setor imobiliário, acaba com o setor produtivo de Brasília. Porque a Terracap quer vender um imóvel a R$ 1.200, R$ 1.400 de metro quadrado, regular. Para quê? Para especular. Uma coisa que a gente tem que focar muito e fazer e esforçar para colocar em prática é essa diversidade de atividades e uso no Distrito Federal. Então, não adianta a gente achar que a setorização que foi feita, e foi feita a um preço caríssimo dentro da área tombada, isso tem que se repercutir no restante da cidade. Então, trabalhar com áreas que possam ofertar espaço para atividades complementares e outras coisas é essencial. Então, a diversidade de atividades. E isso parte de um dos pontos que está colocado lá no meu segundo slide, que falava dos espaços urbanos sustentáveis, que é a coesão social e a coesão de atividades que você tem ali no espaço urbano. Não adianta setorizar, a gente tem que combater essa setorização. E essas atividades complementares às áreas residenciais são essenciais. Uma dificuldade para isso se dá o fato de que a gente tem, na região do plano piloto e na área tombada, uma concentração muito forte dos empregos e espaços qualificados aqui. Então, levar esse emprego qualificado para outras regiões do DF, evitando essas migrações diárias que a gente vê para dentro do plano piloto, também é uma discussão essencial e que a gente tem que levar em consideração. E aí, talvez até complementando algumas outras respostas, algumas outras perguntas à frente, para mim, o fato de existir aqui no Distrito Federal uma imobiliária pública, que é a Terracap, essa Terracap ela deveria ser uma fomentadora dessas discussões, dessas questões, e não uma especuladora de determinadas coisas. Eu sei que eu vou comprar briga com algumas pessoas e técnicos com quem eu lido por aí. Que bom que você falou isso, não eu. Pois é, eu aprovo o projeto, imagina, vou apanhar até. Mas, enfim, para mim é uma visão estratégica de governo. Isso tem que ser uma política de Estado, de você possibilitar que um órgão público que lida com essa questão da propriedade e da venda da terra, ela deveria ser um órgão fomentador. Em alguns momentos, essa venda de imóveis, ela inclusive teria que ser subsidiado, porque isso vai repercutir em outras implicações, como a valorização de certos espaços. Lá no Alto Mangueiral, eu também estava envolvido com o projeto, existe ali toda uma diversidade de usos que foi promovido para ali. Agora, implantar isso no começo vai ser dificílimo. Então, aquela terra vai ficar ali por anos, correndo o risco de ser ocupado de uma maneira indevida, tá certo? Até ter quantidade de gente suficiente que banque alguém para poder pagar esse tal valor por um valor da terra e coisas assim. Então, é uma estratégia de governo que eu acho que teria que ser adotada. Os técnicos aqui têm condições de ver isso? Não. Mas isso, para mim, poderia estar refletido na lei e em diversos momentos, para que isso passe a ser uma política de Estado, aquilo que a gente está defendendo, porque eu acho que é positivo para o todo. Mas a criação de áreas de oferta econômica não poderia sair assim, de modo privado, assim como é feito? Sim, concordo integralmente. Mas o terreno é público, o problema é que o terreno também. Pessoal. Se faz o parcelamento, se cria os condomínios, se registra em novos contratos habitacionais, e daquelas podem sair também algumas áreas. A gente precisa continuar. Só para ficar o registro, porque está sendo gravado, o Carlos está falando dessa questão de oferta de áreas em áreas econômicas no Distrito Federal. Mas, de certa forma, a área econômica é uma setorização, você está entendendo? Então, a gente tem que promover essa diversificação pelo território como um todo. Entendeu? Então, a própria área econômica é uma setorização. E isso dificulta, porque eu acabo fazendo algo que é artificial. Porque eu tenho que prever, com anos de antecedência, um mercado que vai estar lá na frente e que eu possa errar o alvo. Porque isso poderia acontecer no dia a dia do crescimento urbano, que é isso que o Ricardo está dizendo. Não adianta eu engessar previamente.
Eu tenho que dar um nível de flexibilidade que o espaço possa sofrer ajustes. Por que o PDOT, por que um plano diretor, ele precisa ser revisto a cada 10 anos? Porque ninguém tem bola de cristal para adivinhar como é que vai estar a cidade, quiçá o seu bairro, nos 10 anos seguintes. Por isso que faz uma revisão dali a tanto tempo. Pessoal, o tempo de fala nas oficinas é muito pouco. São apenas 3 minutos e expressar uma necessidade de um setor muito específico, como foi nessa da indústria do comércio, é muito complexo. Quando eu indaguei novamente sobre a inclusão da possibilidade de parcelamentos privados para áreas comerciais, ele não conseguiu entender. Por exemplo, se eu tenho uma área registrada em cartório, está dentro do perímetro urbano, por que eu não posso dali parte, que é virada para uma BR, por exemplo, destinar 3, 4, 5 lotes iniciais da frente para imóveis comerciais e dali para a parte do fundo eu consegui realizar o loteamento regularizado, com asfalto, energia, com toda a infraestrutura residencial. O efeito dessa oferta de áreas comerciais, partindo de um loteamento privado, e isso estou colocando para projetos privados, tá, pessoal? O GDF ainda continua fazendo seus loteamentos para atender a demandas habitacionais do governo. Então, essa oferta privada de áreas econômicas pelo setor privado vai fazer com que a TerraCap acabe com o monopólio sobre a propriedade, que há possibilidade a se colocar um comércio ou uma indústria. Hoje você não tem terrenos para comprar, por exemplo, eu quero colocar uma fábrica de móveis, eu preciso de um terreno de 2.000 metros quadrados. Você não compra, porque essa oferta só é feita pela TerraCap. E quando esse imóvel é colocado a leilão pela TerraCap, ela tem lance inicial de R$1.000 um metro quadrado. Então você quer comprar 1.000 metros quadrados, é R$1 milhão um lote desse pela TerraCap. Então assim, nós como um todo, a sociedade organizada, os empresários, os pequenos empresários, tem que se organizar e buscar uma maneira no PDOT que flexibilize o parcelamento do solo para áreas econômicas também, e não só restringir o uso do solo privado e nos seus loteamentos para somente áreas residenciais. No Goiás, por exemplo, é muito mais fácil o loteador ele tirar parte da sua área para ofertar ela comercialmente e o restante residencial. E se isso acontecesse aqui no Distrito Federal, a TerraCap ia acabar com o monopólio sobre o terreno. Aí entra a lei da oferta e da demanda. Um empresário hoje não ia ter que ter R$1 milhão para comprar 1.000 metros quadrados, para colocar um pátio de caminhões, começar uma transportadora, entendeu? Então assim, hoje no Distrito Federal, a TerraCap é o maior inimigo do empreendedor. O maior inimigo do empreendedor. Porque quer ver uma empresa grande, fazer a instalação de um grande centro comercial, ou fazer a instalação de um hipermercado, ou o pequeno empresário fazer a instalação, começar ali a sua lanternagem de pintura, ela tem que morrer, ou na mão dos aluguéis superinflados, porque não existe área econômica, não existe imóvel disponível para ele comprar ou financiar, entendeu? Ou 2, ele pega muita grana no banco e mete na TerraCap. Isso que mata a indústria. Você não tem como tirar um imóvel de nenhum lugar. Você não tem imóvel para poder empreender, a não ser que você alugue ou compre. Então, meus amigos, essa foi a minha contribuição para o setor de comércio e indústria aqui do Distrito Federal. Pessoal, se você tem alguma ideia de como melhorar esse setor, a SEDU está recebendo opiniões via site. Se você precisar de uma ajuda para a gente debater esse assunto, pode me mandar mensagem no Instagram, no Facebook, no meu número do WhatsApp, está no meu site, que a gente vai conversar e vamos bolar uma proposta que possa ser aceita pela SEDU e já valer nessa revisão do PDOT, que possa ser votada no ano que vem na Câmara Legislativa. Entendeu? A gente precisa debater especificamente, muito detalhadamente, esses processos, porque serão 10 anos que irá reger esse novo PDOT, que será votado até o ano que vem. Então, meus amigos, me manda mensagem. É isso aí, esse vídeo foi para poder esclarecer essa visita minha nessa oficina lá na SEDU. E qualquer coisa, a gente estamos junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.